Salve, salve família! Olha quem voltou, Pod Brothers na área 2024 e hoje a gente está aqui, cara, com uma grande amiga, uma irmã, posso dizer, pelo menos aí uns 20 anos de amizade, né, amigo? No mínimo. Thaís, do Lago Oeste, que não tá tão no Lago Oeste, mas a gente está aproveitando que ela tá de férias aí da missão que ela foi fazer e hoje a gente chamou ela para trocar uma ideia e eu quero começar, primeiramente, obviamente, perguntando pro Paulo se ele tá bem. Você tá bem, Paulo? Tudo bem, graças a Deus. Tá feliz, mano? Feliz. O que a galera tem que fazer? Curtir, compartilhar, comenta também, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, segue Tá a gente aparecendo no aqui? Instagram. Vou colocar também o nome de cada um, do Igor, da Thaís, do canal. Então faz o padrão, Faz o padrão, ajuda a gente. Então depois disso é o seguinte, quero começar pedindo pra você, minha amiga, eu já te conheço, mas se apresenta aí, porque obviamente tem o nosso público, mas tem o teu público, mas vai ter o nosso público que também não te conhece. Te apresenta aí, fala de onde tu é, fala da tua origem aí, fica à vontade. Bom, meu nome é Thaís e tenho 30 anos, carinha de novinha. Olha aí, nem parece, né? Eu falo que eu sou missionária desde quando eu nasci, né? Porque eu nasci em Minas, mas só pra nascer. E já vazou. Mas a minha família é da Bahia e eu vim pra cá, pra Brasília, pro Lago Oeste, né? Nasceu em Minas, a família da Bahia e veio parar no Lago Oeste. E eu vim parar no Lago Oeste com 3 meses, né? Então minha família já tá aqui. 3 meses, cara? 3 meses. Eu cheguei com 12 e achei que eu era antigão aqui. Nada, tô aqui há 30 anos praticamente. Vocês fundaram praticamente isso aqui, né? Os primeiros aqui, quando o Lago Oeste era mato. Ainda é um pouco. Não, mas nem compara, né? Então, nós chegamos aqui nessa época, há um tempo atrás, e assim, falando um pouco de mim, né? Hoje Deus me chama a ser missionária, né? Então, há um tempo, há mais ou menos uns 2 anos e meio aí, eu embarquei nessa aventura, né? Só um parênteses aqui. Pessoal, pra você que tá ouvindo ela falar assim, parece que é a coisa mais simples. Mas foi assim, ó. Ela já desenvolvia as coisas dela na igreja, obviamente. Mas um belo dia chegou a notícia. Thaís tá indo pra missão, mano. Eu falei, quê? E, mano, eu assim, eu entendo porque, meu irmão, eu passei por essa experiência de ter uma transformação na minha vida. Quando Deus te chama, esquece. Eu tava no carnaval e do nada eu simplesmente voltei e vamos pra Jesus. Então, pra mim, foi a coisa assim, foi surpresa, mas foi assim, cara, que da hora. É o chamado, batendo na porta. Mas, mano, teve uma galera que surtou, falou, quê? Como assim vai lá? Ó, emprego da hora, tava bem empregado, pô, carro da hora, morando com os pais da hora, na casa da hora, vou largar tudo. E foi. É isso mesmo. Eu lembro que uma vez a gente estava lá na sua casa, na casa do seu pai, né? Na Baixa d'Água. Lá na Baixa d'Água, na famosa. Na Baixa d'Água. E você me falou do teu testemunho. E isso me marcou muito. Eu nunca esqueci. Legal. E eu ficava pensando assim, meu Deus, assim, o Igão tava, tipo, num lugar totalmente... assim, improvável de se ter uma conversão, mas foi ali que foi uma virada de chave, Exato. né? Foi lá onde Deus escolheu pra falar comigo, cara, assim. Que Deus te tocou. Exatamente. E assim, hoje olhando pra minha vida, eu tive nessa conversão, que é uma virada de chave, que é realmente quando a gente se decide por Deus e a gente não olha mais pra trás. Eu não sei se aconteceu com você também, Thaís, tipo assim, foi um momento onde Deus colocou dentro de mim a seguinte pergunta: o que você está fazendo da sua vida? Exatamente. Só que eu estava num lugar improvável, cara. Só que Deus escolheu aquele lugar para eu olhar tudo que estava rolando e dentro de mim ver essa pergunta: mano, o que você está fazendo da sua vida? E aí eu fiquei maluco. Eu não sei se aconteceu isso contigo, mais ou menos. Tipo assim, mano, beleza, tá tudo certo. Mas o que eu estou fazendo na minha vida? Assim, eu sou um pouco mais difícil, eu sou uma filha um pouco mais rebelde. Deus teve que trabalhar um pouco mais. Então, assim, dentro do meu coração sempre existiu um desejo pelo lado social, pelo lado voluntário, por ações sociais. Na verdade, desde que eu te conheço, velho. Desde que eu conheço, você é uma voluntária, na real. Então, isso sempre existiu, assim, na minha vida, né? Sempre fizemos projetos juntos aqui no Lago Oeste, na capoeira, na escola. Então, isso sempre inflamou o meu coração. Associação da vida. Na associação, Dia das Crianças. Então, assim, era um momento
momento que me dava muito prazer, muita alegria. E em 2020 surgiu a oportunidade, eu tinha vontade de viajar em missão, e eu não sabia para onde. No meu coração sempre era a África. Então, assim, quando a gente pensa em viajar em missão, a gente pensa logo na África, né? Foi então, meio que uma cultura entronizada assim, no brasileiro, né? Porque se a gente for pra pensar, a gente tem muito problema aqui. Só que parece que é natural, você já pensa que só tem problema na África. Né? A gente vê, assim, talvez uma pobreza mais extrema e assim, aí tem esse sentimento de querer ajudar longe, né? E eu comecei a pesquisar. E aí eu encontrei vídeos que é da comunidade católica Shalom, onde fazia esse trabalho voluntário. E eu me inscrevi, não conhecia ninguém, não conhecia a comunidade. Eu estava aqui, só que a expedição os vídeos que eu vi era de Madagascar e Chaves, que fica na ilha do Marajó, no Pará. Pertinho, gente, lá no extremo norte do Pará. E aí eu vi aqueles vídeos e falei, meu Deus, que incrível, eu preciso ir. E eu me inscrevi. Aí seria o coração ardeu na hora. Demais, assim, seria uma expedição de 15 dias. Eu fui. Então, assim, quando eu fui, lá eu sei que Deus só plantou uma sementinha. Não foi, assim, uma virada de chave, não mudou minha vida. Quando eu retornei, nós entramos na pandemia. E aí, assim, todas as nossas vidas, né, deu um 360. Sim. Eu vivi um período, assim, bem... Posso dizer assim, eu cheguei quase ao fundo do poço, assim, em relação à minha espiritualidade. Eu cheguei, assim, a perder a fé no meu trabalho. Eu mudei de empresa porque eu quis. Hoje eu vejo que foi uma providência. Assim, a coragem também de ter saído do meu emprego também faz com que eu estou onde eu estou hoje, né? Eu tenho certeza disso, que Deus, né, não permite nada se não for para tirar um bem daquilo. E aí eu vivi a pandemia toda, mas eu fui me afastando muito da igreja, eu fui me afastando muito de Deus. O isolamento, ele contribuiu para isso, né? E eu não fui ficando bem, mas foi chegando assim, um tempo que eu fui ficando muito depressiva e eu falava, meu Deus, eu não quero isso pra minha vida não é essa, não é pra ser assim. E eu entrei em crise até de profissional. Eu sou da área de comunicação, sou formada em design gráfico. E eu trabalho na área desde 2011, 12 por aí, né? Tenho mais de 10 anos de profissão. E eu entrei em crise, assim, eu realmente falava, meu Deus, eu não estou feliz, eu não sou feliz. E no meu coração, assim, só o que me fazia feliz eu sentia assim, que eu precisava amar. Eu falava, teve um dia, eu lembro que eu fiz essa súplica, eu falava, meu Deus, eu tenho muito amor no meu coração, mas é que eu não consigo amar, não consigo. E aí pronto, e aí corta para o pessoal de Chaves. Eu ainda tive contato com o pessoal lá. Depois dos 15 dias que você passou, isso. Né? Aí você voltou. Aí eu voltei, fiquei 15 dias, e aí isso foi final de 2021. Agora, essa crise que você falou que você teve, foi depois que você voltou? Foi, quando entrou a pandemia, então foi bem ali no período de pandemia mesmo. E aí o pessoal da missão ficou em contato comigo, falando, e aí, Thay, como que você tá? Tudo bem? Eu falei, não tô bem, reze por mim, tudo. E eu fiquei nessa. Aí quando foi mais ou menos novembro de 2021, eu troquei de empresa, e aí com 3 meses que eu tava numa puta agência de São Paulo, uma agência muito boa, ganhando muito bem, tipo uma agência que atende clientes como Perdigão, tipo assim, clientes grandes, né? Então, assim, profissionalmente estava bem, mas eu não estava feliz. E aí eu fui demitida. Eu fui a menina desempregada mais feliz do mundo. A loucura. Eu fiquei muito feliz. E, assim, por providência também eu consegui receber seguro-desemprego, porque eu tinha carteira assinada. Então tu conseguiu se manter ali um tempo, né? Foi. Então eu fiquei ali 6 meses recebendo. E aí passou mais ou menos um mês, foi chegando ali mais ou menos novembro. Eu vi que a comunidade lançou mais um edital. Aí seria um voluntariado prolongado, que aí seria de 6 meses a 1 ano. Ó, de 15 dias, numa experiência de 15 dias já tá passando para 6. Vai vendo. E aí, perdão, é o meu? Acho que é. Não é o teu. É o meu? Olha que beleza, hein?
Pronto, desculpa, gente. Editor, por favor, corre. Então eu vi que a comunidade tinha lançado esse edital e eu falei, meu Deus, é a oportunidade, porque eu estou desempregada, né? Não estou namorando, não tenho filha no momento. Então assim, eu vi como uma grande oportunidade, porque no meu coração ainda ardia esse desejo de ficar mais tempo em missão. Aí inicialmente eu queria ir para a África novamente, para Madagascar. Aí eu me inscrevi. E aí, só que não fechou, teve uma nova variante lá na África e aí fechou tudo. Então não aconteceu a expedição para Madagascar. Aí o pessoal falou assim, olha Thaís, mas a gente precisa de alguém de comunicação em Chaves. E você já foi, você teria interesse? Eu falei, pode ser. Eu posso falar com a minha família e tudo, porque inicialmente seria... o edital, eu ficaria 3 meses na África, né? Eu falei, não, mas pra eu ficar 6 meses ao ano, eu preciso ver aqui em casa, né? E aí deu certo. Eu falei com a minha família, eu falei, não, vou ficar 6 meses. Qual foi a reação assim, do seu pai e da sua mãe, cara? Primeira... Então, a minha mãe e a Tati, elas que mais... Sua irmã, e a minha irmã, né? Elas... houve uma resistência maior, né? E aqui só fazendo um parênteses pra você poder continuar. Nem sempre, né? Assim, às vezes... O que Deus fala no meu coração não é o que Deus está falando, né, da família e tal. Então, assim, é totalmente compreensível, né? Porque é como eu falei, cara, tipo assim, a vida estruturada. Muito pessoal. E a vida estruturada, tudo seguindo bem, e aí do nada, bum, tem que... Não, então é compreensível. É difícil, assim. E aí elas ficavam, você tá doida? Você tem certeza? Mas como que é lá? E eu falava assim, não, mas lá tem tudo, eu não vou precisar de nada, a comunidade tem casa. Porque assim, quando eu falo que eu vou lá pro Marajó, lá pro norte do país, pra Amazônia, todo mundo imagina que eu iria morar numa casa de palafita, né, sem estrutura alguma. Mas não, a comunidade tem estrutura lá, né? A comunidade tem uma casa de missão lá há 27 anos. Então, realmente tem uma certa estrutura, então. Tem uma base. E eu fui. E assim, aí quando eu cheguei lá, eu vi que assim, eu iria viver em uma comunidade, né? Que eu iria viver não somente a parte do voluntariado, não somente a parte do social. Você ia viver a cultura, mas né? Assim, tem que aprender tudo. Além da cultura do povo paraense, do povo manajoara, eu também fui introduzida no ordinário de uma comunidade, no carisma, né? Sim. No carisma Shalom, que eu não conhecia. E assim, as nossas mães, falando um pouco da rotina, né, da comunidade, as nossas manhãs são de oração. Então a gente passa ali mais ou menos as manhãs de oração, a gente acorda às 7 da manhã, faz faxina, né? Cada um tem uma função. Para quem não conhece, né, é uma comunidade católica. A fundação dela é no Ceará, né? O fundador é do Ceará, mas tem no mundo todo. E é uma comunidade mista, né? Então é uma comunidade onde tem homens, tem mulheres, tem famílias que moram também na comunidade, tem sacerdotes, né? E a gente vive ali naquela realidade. Então eu fui sendo introduzida também nessa realidade de vida de oração. E aí as tardes eram de trabalho. E passados tempos eu fui entendendo que Deus realmente usou de um pretexto do meu desejo de ser voluntária para ele me mostrar a minha vida, para ele me mostrar que não era só o voluntariado. O que realmente fazia sentido, né? Exatamente, para ele me mostrar a minha vocação, para me mostrar a minha eleição. Falando, não, Thaís, eu te criei, não foi para esse mundo, eu te criei para ser santo, eu te criei para essa via. As pessoas às vezes confundem um pouco a questão de vocação com chamado, sabe? Eu falei bastante sobre isso ano passado nas reuniões e eu falava exatamente isso. Chamado, todos nós somos chamados. Qual é o primeiro chamado? Chamados a voltar para o seu Criador, para o seu Pai. É a sua intimidade com Ele, é o seu relacionamento com Ele. Então o primeiro chamado de todo ser humano é esse, é voltar para a realidade de filho, né? Se tornar filho através de Cristo Jesus e ali, beleza. Vocação, cara, é aquilo que age no teu coração, é aquilo que te incomoda quando tu passa, sabe?
eu descobri minha vocação com jovens assim. No dia que eu estava dentro do ônibus, entrando na Vila Basevi, eu vi alguns jovens usando drogas, eu vi outros largados, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa aqui. E quando te incomoda é porque é aquilo. E aqui, exatamente. E aí não tem limite, cara. Meu irmão, tu só vai. Entende? Tu só vai. Então as pessoas hoje às vezes perguntam assim, pô, mas o que tem a ver? Por quê? Porque eu não sei explicar, mas ardeu no meu coração, me incomodou e, mano, depois que eu fui, eu descobri que era isso. Tipo assim, é o propósito de vida. Você foi criado para isso, para trabalhar com os jovens e para salvar essas almas. Exatamente. É realmente a vocação. E a vocação, ela é muito pessoal, né? Deus realmente tem uma missão para cada um, tem uma vocação para cada um. E lá eu fui entendendo, e Deus realmente me precisou, né? Me tirar daqui do Lago Oeste, me levar lá para o extremo norte, e ele falava isso nas orações, que aqui eu não focava nele, eu estava muito dispersa com as coisas do mundo, né? Então eu não conseguia olhar para ele, e ele realmente me precisou, me tirou, né, da minha família, dos meus, da minha comunidade, para me levar para lá, para ele me mostrar a face dele. Falou assim, eu sou o centro, né? Olhe para mim. E foi aí que aos poucos eu fui entendendo, né, o meu chamado, a minha vocação. Eu fui me identificando com a comunidade, com a vivência comunitária, que não é fácil. Pois é, eu queria até que tu entrasse já, aproveitando que você pegou esse ponto aí, como foi assim a primeira, na hora que você, a primeira vez que você foi para os 15 dias, na hora que você chegou lá, qual foi o impacto, assim, cara? Qual foi a realidade que tu encontrou, assim? Não da comunidade onde você está instalando, mas eu digo da missão. Sim. Então, assim, a primeira vez, quando eu fui, o que me impactou muito, assim, é a realidade das crianças. Eu nunca tinha visto, assim, um lugar para ter tantas crianças, muitas, assim, em situação de vulnerabilidade. Total, né? Total. Tanto de alimentar, quanto familiar. Total, assim. E lá, eu morando lá, neste tempo, que eu pude, assim, tocar também em outras realidades do município, né? Então, assim, realidades públicas, né? Onde falta tudo. Então, lá é muito triste, assim, é um descaso. Parece que o estado não chega, né? Parece que é um lugar separado, parece que não é Brasil, assim, tipo, é um lugar separado, né? Tipo, existem algumas regiões do Brasil que, infelizmente, ainda são assim, né? Sim. Que estão à margem, estão à parte, parece que ninguém quer olhar, né? Sim, então, assim, eu toquei em realidades lá que, assim, de verdade, eu contando aqui, é um escândalo. Talvez, assim, as pessoas não têm dimensão que isso existe ainda. E é muito sério, é muito chocante. Não, e uma coisa é você saber que existe, outra coisa é você viver isso. Exatamente. Igual você teve a experiência, né? Exatamente. Então, assim, a gente escuta muitos casos, né? Casos de todos os tipos. Só que quando a gente toca ali naquela realidade, naquelas feridas, naquelas pessoas, a gente tenta socorrê-las de alguma forma, a gente tenta amar do nosso jeito e a gente vai assim, vendo uma realidade que é muito distante da nossa. Eu falo assim, meu Deus. Perdão por as vezes que eu reclamei, né? Exatamente. Eu falo assim, meu Deus, eu nunca imaginei que existiria isso, que ainda existe loucura, isso. É muita loucura, muita. E assim, gente, não é fora do nosso país, é aqui. É aqui, pô. É aqui. Aí é aquele ponto que a gente estava falando no início, fora aqui da gravação. É óbvio que não tem problema nenhum, cara. Eu na verdade, eu admiro demais, mano, quem tem o chamado, a vocação de missionário. E glória a Deus que um dia se sirva na África, nos confins da terra. Sim. Mas, cara, a gente tem quantas Áfricas aqui dentro do nosso país, né, mano? Muitas. Né? Onde crianças estão sofrendo abusos. Eu não vou falar a palavra aqui, senão o YouTube quebra. Mas abusos de todos os tipos. Sim. Fome, roupa, tudo, né? Como você falou, elas estão vulneráveis em quase todas as situações. Educação. Mano, você não tem comida direito, você não tá chegando. Como que chega a educação? Sim. Como que chega a infraestrutura? Né? Então, assim, deve ser uma realidade muito pesada, né? Muito, muito pesada. E assim, aí, dentro dessa realidade, eu fui aprendendo, junto com os irmãos, né, missionários, a amar aquelas pessoas, que é o que a gente pode dar, é o que a gente consegue, né? Lá a comunidade tem um projeto
de um espaço onde a gente atende crianças em situações de vulnerabilidade e adolescentes. Então a gente faz um trabalho com elas de realmente dar uma dignidade a elas, né? A gente tem oficinas de espiritualidade, oficina de apoio pedagógico, de esportes e assim, não só na parte assim educacional, mas a gente trabalha toda a integridade dela, né? Então, assim, dando alguns exemplos, né, pra gente também não expor, mas quando eu cheguei lá, eu peguei bem o início da inauguração do espaço, né? A comunidade tá lá há 27 anos, mas antes não existia esse espaço, fazia trabalhos de evangelização e ajuda de outra forma, né? Hoje a gente consegue atender mais concretamente. Então, assim, quando a gente inaugurou, a gente viu o comportamento de algumas crianças, né? Que, por exemplo, elas não ficavam sentadas na cadeira. Elas só queriam ficar em cima da mesa na hora das refeições. A gente tem que sentar na cadeira. E aí, depois de um tempo, eu fui entendendo, elas não têm mesa em casa. Como que elas vão aprender a sentar numa mesa para comer? E aí aconteceu também no dia da inauguração, a água do espaço acabar, porque elas também não tinham banheiro e ficava dando descarga e abrindo a torneira, porque aquilo é novo. Novo, né? Então, assim, a gente foi... Olha isso, né? Então, assim, a gente foi introduzindo elas a uma realidade, assim, que é básica, né? Nas nossas vidas, mas é dar dignidade mesmo, né? E ali, aos pouquinhos, eu fui aprendendo a amar eles com um abraço. E aí, aquele amor que estava todo preso, que você falou no início, que você não conseguia liberar aqui, Deus te colocou no lugar onde você pode estar liberando. E a gente costuma sempre falar que nós somos como um pote. É igual como se a gente fosse essa caneca aqui, ó. Sim. Então Deus derrama na gente, e aí quando transborda a gente libera, e aí Deus transborda a gente, aí a gente libera, aí Deus transborda a gente e a gente vive nesse ciclo. Exatamente. Nada do que Deus nos dá é pra nós. Nada do que Deus nos dá é pra gente sempre estar liberando pro próximo, né? Sim. Sempre tá... Eu fui entender isso lá. De verdade, eu não entendia isso. Eu não entendia, tipo assim... Parece que a gente vivia um amor mais superficial aqui, né? Sim, parecia que eu vivia com várias camadas, com várias vendas. E lá, Deus realmente foi me tirando as vendas. E eu falo assim, meu Deus, a minha vida não é minha. Quando eu entendi isso, eu falei, faz todo sentido. Então, assim, os dons que eu tenho, tudo que eu tenho, o amor que eu tenho, Deus te dá, né? Não é pra mim. É pro outro, é pro meu irmão, é pra eu amar. E aquilo foi me completando. Eu falei, meu Deus, é isso. A nossa vida é essa, a nossa vida não é... E aí você encontra o propósito, né? Exatamente. E assim, eu fui realmente encontrando uma verdadeira felicidade que eu nunca tinha provado. E assim, é uma vida exaustiva, não vou falar assim que é fácil, tem dias que dá vontade sim de voltar pra casa, tem dia, porque a gente sente saudade. Porque você não vira um anjo, né? Você continua Thaíris de carne, de osso, de sangue, então assim... Sou humana, sou pecadora, exatamente. A minha carne é fraca. As pessoas têm que entender isso, que a gente continua sendo ser humano, né? Com sentimentos, exatamente. Enfim. E eu acredito que deve ser, cara, assim, não porque, assim, são coisas boas, enfim, mas é porque, cara, tá longe da família, de quem você cresceu, da sua cultura, querendo ou não, é diferente a cultura. Sim. A alimentação deve ser diferente. Tudo diferente, né? Só pra gente falar um pouco mais da parte específica que você faz lá, a Thaíris, missionária lá, existe um cargo específico para você, que você exerce além das outras atividades? Você foi para fazer isso? Ou como que funciona? Você chega lá e aí vê o que faz? Como é que é? Sim, resumindo um pouco, né? Porque até dentro da comunidade eu fui um caso muito, muito diferente. Então, assim, qualquer pessoa pode ir, pode ser voluntária lá no espaço, lá na missão, de qualquer área. Então, eu fui como voluntária da área de comunicação. Então, eu fui para... Assim, a gente vive a vida ordinária, a vida da comunidade, mas o meu foco era atender as demandas de comunicação do Espaço de Paz. Então, eu vivi um ano assim. Então, com 6 meses, eu senti no meu coração que não é hora de voltar. Eu pedi para ficar mais. E aí, eu fui e fiquei 1 ano. Quando chegou 1 ano, que aí terminou o meu período de voluntariado, né? Então, assim, o meu ano de voluntariado no Espaço de Paz tinha terminado.
Mas dentro do meu coração eu falei assim, meu Deus, eu ainda tenho sede demais, eu preciso viver mais. E foi aí que eu pedi para a comunidade para fazer uma experiência na comunidade. Então, assim, não era mais como voluntária, né? Então, eu pedi para ficar mais como viver mais como missionária mesmo, missionária da comunidade, fazer essa experiência aí você no carisma, uma experiência mais vocacional. Você não estava já mais na comunicação ali, você estava como então, missionária assim, local. Isso, então assim, antes eu era liberada de algumas coisas, porque dentro da comunidade a gente tem algumas horas de oração e tudo, e como voluntária era um pouco mais flexível, né? Então eu fazendo experiência já era outra realidade. Então eu fui viver, que foi esse ano agora que passou, 2022, não. 23. Corta, 2023. Mais vocacional. Então eu pedi para fazer o vocacional da comunidade e realmente ouvir de Deus qual que era a minha vocação, se eu tinha um chamado para ser missionária e para ingressar na comunidade Shalom. Entendi. Então eu vivi esse ano de uma forma realmente mais vocacional. Entendi, mais intensa, né? Isso. Intensa que eu digo, quero dizer com relação à questão de missão, né? Porque, querendo ou não, era meio que um cargo que você tinha, né? Isso. Você estava como uma missionária ali, mas daquele servindo, né, na parte de comunicação. Isso. Então depois você foi viver mais ali o que era realmente a missão. Isso, né? mas realmente a missão é viver realmente o lado espiritual, né? Ouvir de Deus ali, qual que era o meu chamado mais aprofundado, né? Eu fui realmente me aprofundar mais, uma imersão mais na comunidade. Eu lembro, Thaís, quando eu converti, uma das minhas maiores dificuldades, eu não tive dificuldade em largar uma série de coisas. E eu costumo falar que ninguém te faz largar nada. É quando você ouve a voz de Deus, Deus te convence de tudo. Mas, assim, algumas amizades pra mim, cara, custaram muito caro, sabe? Assim, essa parte de amizade custou muito caro porque a galera não entendeu muito bem, a maioria da galera não aceitou até hoje, assim, tem gente que não fala comigo e tal, por causa da minha escolha em servir a Deus, digamos assim. Então, essa parte foi bem complicada pra mim, assim, mano, porque eu era bem apegado, você sabe, você conhece, a gente sempre foi colado junto aqui, a gente aqui no Lago Oeste sempre faz as coisas juntos e tal, e pra mim essa parte foi bem complicada. Assim, pra Thaíris, e aí não levando em consideração só os 15 dias primeiros, mas assim, nesse período todo que você tá, já 2 anos e meio, mais ou menos, o que mais custou pra você, assim? É engraçado você falar isso porque eu lembro muito assim do seu período de conversão. Que eu subi, né? Sim. E eu lembro que, assim, hoje eu tenho um outro olhar, né? Hoje eu tenho uma outra visão. Você viveu a experiência. Exatamente. E eu falo assim, meu Deus, né? Como que o Igor teve coragem da renúncia, uma coragem mesmo. É renúncia, o que você falou agora é renúncia, essa é a palavra. E assim, na época, eu realmente, né, era uma das amigas que também não entendia. Eu não entendia a sua conversão, mas eu não entendia porque a experiência não foi comigo. Claro. E assim, a gente julga. Infelizmente, a gente julga. E assim, hoje eu realmente estou vivendo, né? Tô do outro lado. E estou vivendo isso, né? Assim, a minha maior dor, a minha maior oferta sem dúvidas, assim, a minha família, né? Que vocês são velhos, vocês são família, mano. Assim, pra contextualizar, né? Eu tô caminhando, né, pra realmente ingressar na comunidade e viver como missionária, né? Então, assim, eu vou realmente largar tudo, vou deixar tudo e vou morar em comunidade, né? Se Deus quiser. É o que Deus me chama hoje. Né? Então, assim, é renunciar tudo. E na comunidade a gente faz volta de pobreza, de castidade, de obediência. E aí sobre as amizades, né? Eu sinto, hoje eu tenho sentido um pouco a estranheza, né? Sim. De falar assim, meu Deus, tipo assim, ela é diferente, ela é a santa, não sei o quê. E eu ficava lembrando de você, eu falei, meu Deus, o Igor passou por isso.
E aí eu vou falar assim, meu Deus, as pessoas, tipo assim, estão me tratando diferente hoje, mas tudo bem. Parece que as pessoas colocam a gente, cara, num pedestal. Sim. Quando, na verdade, a gente continua, velho, pecador. Do mesmo jeito. O que acontece é que os olhos se abriram. E aí você ouviu algo diferente e você tomou uma posição diferente. Mas eu também entendo as pessoas, porque, cara, tu me conhece, cara, tu me conheceu, cara. Enfim, o que não dá pra entender é a pessoa simplesmente... agora você não tem mais validade porque agora você é de Deus, assim, você foi pra Deus, então não existe mais a possibilidade. Mas sabe o que acontece na maioria das vezes? Quando a gente recebe ali a transformação, aquelas nossas amizades, aqueles nossos amigos, eles não se sentem mais confortáveis de estar perto da gente porque os assuntos mudaram, entendeu? Mas é isso. Eu vou sentindo isso, que assim, pro mundo, nós somos loucos. Pro mundo, nós estamos falando coisas absurdas, nós somos extremistas. Não existe você deixar seu carro, sua família, seu... É porque o mundo é muito materialista, né? Então, assim, pro mundo nós somos loucos. E é isso também, né? Tá na Bíblia. Só que pra Deus, não. Pro mundo é loucura, né? Só que é realmente a experiência da conversão. Então, eu diria que seria isso, né? A tua família te custa muito caro por causa da distância. Obviamente que tua família não deixou de amar você, lógico. Pra mim, assim, graças a Deus... Meus amigos, eu também sinto muito, assim, de verdade, assim, em dias mais difíceis... E eu tenho, assim, todas as minhas orações eu sempre coloco todos vocês. Eu coloco, assim, os meus amigos, né? A minha família são bem caros, assim. Eu, quando vou orar pelos meus amigos, eu confesso que eu não oro assim, Deus, que eles virem uns pregadores, que eles virem... Porque o chamado que Deus tem pra mim não é o chamado que tem pra você, por exemplo. O chamado que Deus tem pra fulano é o que tem pra ciclano. A minha oração pelos meus amigos é essa, que, Pai, que eles escutem a Tua voz. Que eles tenham experiência com o Teu amor. Que eles escutem a Tua voz e eles sejam direcionados pela Tua palavra. Né? Para que um dia eles olhem para trás e falem assim, caraca, agora eu entendo. É exatamente. Porque é loucura, cara, é loucura. Eu falando com a Carol, a gente tá no finalzinho das férias da Carol agora, das crianças. Eu já voltei a trabalhar. E, por exemplo, dia 15, 16 e 17 de dezembro foi a conferência, né, Paulo? Conferência da Rede de Jovens. Então, é o evento que finaliza o Ministério de Jovens do ano. E eu, na última reunião com os voluntários, eu falei, galera, 15, 16, 17, acabou o ano. Não quero ver vocês depois disso. Não me mandem mensagem. Não. Por quê? Porque quando eu tô em férias, eu tô com a minha família. Mano. Sim. Tô focado nos meus filhos, tô focado na minha casa, tô focado no que tem que fazer agora. Essa semana nós voltamos. Aí não tem jeito. Aí já fomos em 2 casas consagrar, já fizemos culto, aí já vamos voltar com o IGS, que é os grupos de relacionamento. Por quê? Porque esse é o chamado. Sim. Eu costumo falar para meus filhos, por exemplo, assim, vocês não têm um pai ou uma mãe normal. Eu não sou o pai normal, não sou aquele paizinho que vai chegar em casa todo dia no mesmo horário, vai tomar um banhozinho e vai ficar ali. Não, o pai tem um monte de gente que precisa ajudar. Esse é o seu ordinário. Entende? E às vezes as pessoas não entendem isso, Mas enfim, eu sei que sua família tem muito orgulho de você. Eu, como amigo, tenho muito orgulho mesmo assim. E a galera, se não percebeu, pelo amor de Deus, Thaís católica, Igor evangélico, tá vendo como a gente consegue conviver? Estamos falando do mesmo Deus, do mesmo Jesus, de amor. E cara, então beleza. Tu chegou lá, trabalhou na parte de comunicação. Sim. Depois de um período foi viver realmente o que é ali a comunidade, né, sentir. E o que tu já adquiriu assim de cultura do lugar? Tu já se sente assim do lugar? Tu olha pra eles assim como, cara, isso aqui de certa maneira é minha comunidade também. Sim. Porque a gente tá falando de quase 30 anos aqui e 2 anos e meio lá, né, digamos. Assim, falar de 2 realidades, né? Tem a realidade de Chaves, do povo de Chaves. Chaves fica muito distante da capital? Fica, porque assim, Chaves está dentro do arquipélago do Marajó. Então assim, o arquipélago... Você tá falando daqui, né? Daqui ou daqui? Pará? Aqui, são essas ilhazinhas aqui, ó. Né? Isso. Tô sabendo de geografia, hein? Ele tá lá no Suriname. Eu tô aqui perto da Guiana. Lá no Suriname.
Aqui então. Exatamente. Tu saiu daqui pra cá. Exatamente. Então, a capital é Belém, né? Uhum. Então, assim, fica pra gente... Belém é mais centralizado, né? No Isso. estado? Então, assim, pra eu chegar em Chaves, eu tive que, na verdade, descer no Amapá, que a capital é Macapá. Pô, legal. Vamos pegar essa ponte, então. Explica como é que faz pra chegar em Chaves. Como que chega em Chaves, né? Então, fui, né, aeroporto de Brasília, eu desci em Macapá, né, o estado de Amapá. E aí de lá eu peguei um barco, né, porque... tu postou até. Porque tudo é ilha, então Macapá também é ilha. Então, assim, é uma região, né, lá no extremo norte da Amazônia, tudo ilha. E aí eu peguei um barco de 8 horas. Meu Deus! 8 horas. Subiu na rede? Numa redezinha, batendo assim, maresia, loucura. É loucura, gente. Quem sente enjoo tem que tomar uns 2 Dramin. Dorme. Aí eu chego em Chaves. Então, assim, pra ir pra Belém, tem como ir de avião de Macapá, Belém. Uhum. Aí 40 minutos de voo. Mas se for de barco, por exemplo, é 24 horas de navio. Pra vir do Piauí pra cá, do Ceará pra cá Tranquilo, de barco, tranquilo. Ou, por exemplo, Chaves, Belém não tem. Às vezes tem um barco que sai uma vez a cada 15 dias ou a cada uma semana, mas eu acho que são 2 ou 3 dias, assim, mais ou menos. E aí, assim, pra chegar lá é esse trampo mesmo. Esse trampo mesmo, né? Tem toda uma logística e tem alguém que faz isso pra ti, tipo... Compra passagem, te espera, te acompanha ou é tu mesmo que... Não, então assim, o pessoal da comunidade, eles me ajudaram, né, nessa logística e falar pra onde que eu tinha que ir. Então, quando eu cheguei lá, até quem quiser ser voluntário, né, não se preocupe, porque a comunidade... Você tem um apoio, né? A comunidade dá todo o apoio e não deixa também ninguém viajar sozinho, porque assim... são barcos, lá a comunidade ela é muito conhecida, então assim, os barqueiros conhecem, mas assim, alguns barqueiros... A gente tá falando de uma outra realidade, essa é a verdade. Uma parada assim, a Thaís, ela é muito educada pra poder... Eu entendo, eu conheço minha amiga, mas a gente tá vivendo outra realidade. Então assim, por exemplo, piratas lá existe? Olha aí, real? Mentira! Sim! Mano, agora é real, não sabia. Eu achei que piratas existiam só porque eles são usados aqui pra África. Não, aqui, ó, só que assim, não é os caras igual de desenho lógico, que anda... lógico. Mas os caras abordam os barcos e assaltam. Então assim, quando eu cheguei lá, a gente tinha feito um evento muito grande de inauguração. E foi tipo uma semana antes. Cara, tinha assaltado o barco e levado... Tinha um menino da comunidade que tinha vários equipamentos de comunicação, câmera, levou tudo. Jesus. Tipo assim, encosta, lá eles chamam de rabeta, tipo uma canoa com motor. Eles chamam de rabeta. Encosta uma rabeta no barco, assalta todo mundo. Já era. Então, assim, aí eles chamam de pirata. Então, realmente existem os piratas. Que assim, a gente viaja 8 horas, mas ali a gente tá na rede, mas assim, o olho aberto, outro fechado. Gente do céu, eu vou te falar um negócio. É aventura, que minha mãe não esteja escutando essa. A gente tá se organizando pra ir do Maranhão agora. A gente tem uma igreja lá em Codó, lá no Maranhão. Lá onde é Risca-Franca. Meu irmão, lá o negócio lá disse que é puxado. E aí, cara, eu fui inventar no final do ano, tava pregando na igreja, e eu falei, pastor, quem sabe a gente não monta uma caravana aí pra gente poder fazer um evangelismo lá, né, dar uma força pro pessoal lá. E aí o pastor comprou a ideia, já viu o ônibus, já viu o ônibus, e aí a gente vai fazer, assim, a gente vai ter uma experiência de mini missão, assim, porque a gente vai, tipo, sair daqui numa quinta, né, pra chegar lá na sexta-feira à noite, vai ficar, então, sábado, domingo e volta na segunda. Mas é viver essa experiência de você sair do seu conforto aqui, cara. Porque é muito... cara, você só sabe se você passar. Ir ao mundo todo. Aí, ó. Pregar o evangelho. Exatamente. Então a gente tá meio que ansiando por isso, sabe? De ter essas experiências. Porque, cara, assim, dando todo esse nível da Thaís de largar tudo e vai. Até porque, como eu falei... muito pessoal. Eu acredito que existem chamados, né? Específicos para cada pessoa, tanto é que a Bíblia fala que alguns eu chamei como mestres, outros como pastores, enfim, né? Então assim, mas a gente vai ter essa experiência, se Deus quiser, para poder também passar por isso, né? Ver outras realidades. Eu acredito que lá também é uma realidade meio complicada,
Mas o senhor tá liberando aí porque existe algo pra gente falar também. Se ele vai abrindo as portas, é porque é da vontade dele. E eu sei que vai ser incrível. E aí, tu tá aqui nesse período de recesso, digamos assim. Isso. E aí essa missão lá em Chaves finalizou. Então assim, eu pedi pra realmente ingressar na comunidade e também foi, né, da vontade de Deus, da vontade da comunidade. E aí, hoje, eu estou no processo, né, nessa caminhada, e aí a comunidade agora me envia para uma nova missão, né, porque agora eu já estou em outro processo, não sou mais voluntária, realmente caminho para ser consagrada da comunidade, né. E aí, quando tu é, só pra gente entender esse processo, quando tu é consagrada, você fica a par, ou assim... à disposição da comunidade. Isso. Então ela precisa que até eles vá para X, tu vai para Y, tu vai. Então assim, quando eu me consagro, realmente assim, a comunidade é a minha nova família, assim, não é que eu vou deixar de ter a minha família, jamais, né? Mas tu vai conseguir ter um período para... É uma nova família e assim, a comunidade realmente assim me acolhe. Então, por exemplo, minhas despesas todas não é mais a minha família, é a comunidade. Eu ia perguntar isso. Então existe esse apoio, né? Mas eu digo assim, por exemplo... eu vou morar lá. Show. Então, por exemplo... Mas assim, existem uns processos até a minha consagração, né? Então, hoje a gente chama de postulante. Eu estou como postulante. Ali você está de frente para um postulante... Como que é a palavra que... Aspirante a pastor. Olha aí, que legal. E aí ali na plaquinha. E eu tô como postulante da comunidade de vida da comunidade católica Shalom. Legal. E eu fui enviada para a missão de Sobral, Ceará. Aí, quebrada do homem. Então eu vou conhecer lá o povo. Então lá eu vou ficar um ano. Aí o que é esse período de postulantado, né? Como postulante? É como se fosse uma experiência. É a prova, irmã. Exatamente, é a prova de fogo. É o processo. E aí já é outra realidade, outra cultura, o clima é outro, irmão. Sim. Agora, ela corria risco de ser assaltada lá pelos barcos, agora é os ônibus, entendeu? Porque já não tem mais rio, não tem mais... As motos. Cara, que loucura, velho, que doideira. Então, assim, aí eu vou pra Sobral, vou ficar um ano lá. E aí eu vou mandar carta, assim, uma coisa assim, deixando clara, né? Que eu tô largando tudo. E muita gente pensa que a comunidade fez uma lavagem cerebral na minha cabeça, né? Enfim. E quando a gente pede para entrar, eu escrevo uma carta a próprio punho. Falo, eu, Thaíris de Souza Azevedo, desejo ingressar, que assim, é a minha vontade, né? E aí, no final desse ano... Primeiro, só para você poder continuar. Quem é que, assim... Não existe sã consciência para fazer isso mesmo. Não é a gente. Não. Que lá deixa o seu conforto. É além, realmente. Vendi meu carro. Pode ser que existe uma lavagem cerebral, mas não é de homens. É do Espírito Santo, velho. Sim. Até porque quantos missionários tu conhece, pô? Eu conheço tantos. Realmente. Se fosse uma lavagem assim, se fosse simples, tinha um monte, pô. É do divino, Então assim, as pessoas quando não tem o que falar, falam qualquer coisa. Sim. Então... Vendeu um carro, conseguiu vender um carrinho. Ai, meu Deus. Mentira. Sirius, não é Sirius, não é? Enfim, segue o jogo. Enfim. Então assim, aí eu vou viver esse ano lá. E aí no ano seguinte... eu entro no discipulado, que aí é mais um ano, só que é numa casa de formação da comunidade fechada, com mais X missionários que também estão nesse processo de discipulado. E lá a gente também vive por mais um ano, né? Então, às vezes tem, 50 missionários, 70 missionários nessa casa de formação. A comunidade hoje tem 3 casas de formações, que são assim, tipo fazendas, né? São gigantescas. E a gente vive lá por um ano, e aí depois deste um ano, que aí eu vou ser enviada para uma missão, para minha missão. Então aí quando eu vou ser enviada para minha missão, aí lá eu posso ficar 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos. Aí eu posso ser enviada também para qualquer lugar do mundo. Jesus. Porque tem Shalom no Canadá, tem Shalom na África, tem Shalom em vários lugares. Todo lugar. Então, ou
no Brasil, então lá eu vou ser enviada para qualquer no lugar. Nosso caso, nosso caso que eu digo assim, pro evangélico, né, o protestante, chama-se seminário. Então, às vezes, tem gente que vai para um seminário da Igreja Batista Lagoinha, por exemplo, fica lá em Minas Gerais, lá em Belo Horizonte. Você vai lá e faz um seminário de 3, 4 anos. Que fica lá, né, informação, são várias formações. Exatamente. Aí você pode fazer o seminário, por exemplo, do Dunamis Farm. É uma fazenda que o Dunamis tem lá em São Paulo. Você investe, você fica lá por 6 meses. Imerso, né? Aí nesse período você descobre, cara, qual é a sua missão, né? Enfim. Não sei se você conhece, tem um campo missionário muito forte, que é a Jocum, né? A Jocum também tem tudo quanto é lugar. E aí eles enviam mesmo. É tipo, mesma coisa, né? Sim. Então prepara os missionários, porque você não pode ir de qualquer jeito, né, cara? Esse processo todo aqui, eu tô ouvindo na mente, pra gente ir descobrindo ainda mais nossa vocação com Deus, né? Por que é um ano separado, é um ano com outras pessoas que querem também o que eu quero? Porque, por exemplo, se Deus quer falar com a gente nesse mundo de hoje tem muita distração, muita. Então a gente realmente tem que separar e deixar a mente ali livre, o coração disponível para ouvir só o que Deus quer falar com a gente. Porque senão tu vai ficar na dúvida. Se dispersa. O mundo hoje tem muita coisa. Pode ser que seja para todo mundo, mas não é para qualquer um. Sim. Tá? Porque, cara, é loucura. É loucura. É loucura. Tem dia que eu tô lá e eu falo assim, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Que loucura é essa? Mas é essa. Assim, e assim, deixa eu falar um negócio, amigo ou amiga, que você tá vendo. Não vai se não é pra você, não entre. Não vai ver esse podcast aqui e vai vender suas coisas. Não é uma aventura. Não é uma aventura, irmão. A gente não tá falando aqui de algo para engrandecer fulano ou ciclano, não. É missão, é algo que nasce no coração. Sim. Certo? E agora falando um pouco mais da Thaíris, assim, da parte pessoal. Eu vou fazer umas perguntas, mas assim, fica à vontade. Amiga do céu. Castidade mesmo? Nunca vai casar? Não. Assim, se você não se sentir à vontade de falar sobre isso, não tem problema. É super tranquilo. Até para que as pessoas possam entender, né? Para entender como que é a castidade na comunidade, né? Volta de castidade. Na verdade, é a gente viver o evangelho. Então, assim, é ser casto, né? Então, dentro da comunidade, existem sim o matrimônio, né? Sim. Então, existem... Digamos que você tá lá, conheceu um catarrento abençoado. Sim, da comunidade. Da comunidade, fechou. Caminha e tem uns 30 filhos. Tô mais feliz, então. Entendeu? Agora tô mais tranquilo. Então, assim, não quando a gente fala de castidade dentro da comunidade, não viver, assim, relacionamentos desordenados, Entendi. Né? Não viver... Realmente. É viver em santidade, né, cara? O foco Exatamente, é viver a santidade, né? Confesso pra você que eu tava pensando que era realmente o voto de, tipo, padre, né? Sim, que não pode casar e tal. Existe também dentro da comunidade celibatários. Isso. Que aí celibatário é quando você realmente faz votos perpétuos. É a diferença, né? Isso, de castidade. E aí realmente é um chamado também como padre. Não é que a pessoa que é celibato é padre, é diferente. É diferente, né? Ele, tipo assim, ele é chamado a viver como um homem, só que ele sente que o voto dele, assim, é pra Deus, entendeu? Entendi. Então, que também é um também chamado algo bem muito específico, pessoal. né? Bem Isso, pessoal. como o matrimônio. Na Bíblia fala, né? Tanto do matrimônio como do celibato e o sacerdócio, né? O pastor, né? Sim. Esse chamado que é muito pessoal. Então beleza. Eu posso sim casar. Pode ser que um dia a Thaíris vá pelo mundo junto com seu esposo, minha né? Família, isso aí. Uns 10 meninos. Legal. E quais são as expectativas, assim, cara, pro Ceará agora? O que você já está imaginando? Você já começou a estudar ali a cidade e tal? Eu tô bem ansiosa para chegar, porque assim, nesse período de férias, assim, é muito bom, né? Reencontrar os amigos, matar a saudade dos sobrinhos, né? Da família. Mas eu também vou sentindo falta da vida comunitária. Por pouco porque já tempo tá que entronizada, né? Muito. Então, assim, eu vou sentindo que eu não consigo assim, me organizar para ter um tempo de oração, sabe? Aí a gente vê o
qual é a importância da separação às vezes. Sim. O porquê que um missionário ele tem que abrir mão das coisas. E aí não tem nada a ver com lavagem cerebral, mas tem a ver com a missão. É diferente, cara. É diferente quando você... Por exemplo, a gente tem uma situação que é um retiro que a gente faz de 3 dias. A gente chama de encontro. Sim. Cara, é diferente quando você vai pra chácara e fica 3 dias sem celular, sem comunicação. Coisa. Não tem o que fazer, você Sem fica conversar, sem conversar. Você foi pra quê? Pra ter um encontro com Deus. E aí, na segunda-feira tu volta com a tua realidade. Mano, que saudade que dá, velho. Por quê? Porque lá você tava com tempo. Aqui é muita coisa, toda hora você tem que resolver uma parada. Então, aí a gente vê... É isso. Né? Você acabou de falar que, poxa, eu sinto falta da comunidade, mas tô sentindo falta do meu devocional, velho. Sim. Sabe? Então, tipo assim, na comunidade nós somos chamados a rezar 2 horas por dia, que é 1 hora de estudo bíblico e 1 hora de oração pessoal, né? Então, assim, tem dias, eu tô com dias livres, só que tem dia que eu vou me enrolando, eu não consigo. Por quê? Porque eu não tô numa rotina, né? E aí eu vou sentindo falta disso, né? De conhecer também a galera lá, aí eu vou realmente criando, né? Sim, essa expectativa. Sim. Massa. E quando, por exemplo, você passa por todo o processo de se tornar, né, missionário lá da comunidade, tu vai ter esses períodos que tu vai poder voltar em casa? Sim, eu vou ter férias. Por favor, né? Vou voltar, vou ter férias. Só voltando aqui um ponto do que a gente estava falando, né? De ter a vida de rotina e tudo de oração. Uma das coisas que também me inquietava, todo mundo falava assim, principalmente minha família, né? Falava assim, mas por que você não vem ajudar o pessoal aqui? Tem Shalom aqui, tem muitos pobres aqui, tem muitas comunidades que precisam de ajuda aqui. Deus está em todos os lugares, sim, graças a Deus, Ele é onipresente. Por que você não vem fazer missão aqui? E assim, mais uma vez, né, a questão do chamado pessoal. Quando Deus realmente ia confirmando este chamado, foi no período, no meio do ano passado, né? Durante uma adoração, ele falava assim que Thaíris, no mundo você é uma pessoa boa, mas eu te quero santa e você só será santa em comunidade. E aí o outro ponto que eu fui sentindo, assim, a comunidade em nenhum momento falou alguma coisa pra mim, em nenhum momento impôs alguma coisa. Né? Nada, nunca. É realmente eu que fui tendo a experiência. Você foi uma voluntária. Exatamente. Né? Então, assim, o que eu fui sentindo é que aqui, tipo assim, na minha vida, no mundo, dentro da comunidade tem missionários, que a gente chama missionários da comunidade Aliança, que o chamado deles é viver no mundo, né? É ter trabalho, é ser educador físico, é ser professora, médico. Eles usam da vocação para poder... Exatamente. Só que, e aí, o meu chamado realmente ser da comunidade de vida, que é morar em comunidade. E não basta largar tudo, tá ligado? Aí você tem a possibilidade de ser missionária, mas ser missionária dentro da sua profissão. Não, o processo dela o meu é muito mais radical. É radical. E aí eu sinto muito, irmão, não tem jeito. E assim, por que eu fui entendendo isso, né? Porque quando eu fui expressando o meu desejo pro pessoal, pros missionários lá, eu fui falando assim, Deus me quer santa, mas lá eu não consigo ser santa. A minha carne é muito fraca. Eu não consigo. E eu vou provando disso hoje, sabe? Até no meu período de férias. Tipo assim, eu não consigo. Realmente, assim, é uma fraqueza muito grande. Por isso que Deus hoje me chama realmente para viver uma vida radical. É como nas primeiras comunidades. E assim, realmente é esse chamado, mas eu só vou conseguir exercer a minha missão dentro da comunidade. Então é muito louco isso, porque realmente existe muita gente aqui que eu poderia ajudar. Cara, mas não existe, assim, Só que eu fui vendo isso. É bobeira as pessoas acharem que, assim, que dá pra ter Deus e ter tudo. E aí parece que a gente tá sendo radical, não é isso. A questão aqui parte da premissa de que Deus é santo, tá ligado? Então, assim, criatura todo mundo é. Sim. Filho, só quem o reconhece. Entende? Então, assim, quando a gente fala sobre ser separado,
sobre santidade, não tem nada a ver você se tornar melhor que ninguém. Não. As pessoas confundem isso. Agora a Thaís é santa, ela tem que ser santa. Ela vai começar a fazer milagres. Não é Meu isso. filho, é um chamado para todo mundo. Só que as pessoas não reconhecem. Exatamente. É nós nos tornarmos dia após dia melhores do que nós já fomos um dia. Exatamente. E as pessoas vão entender isso, né? Mas enfim, no caso dela, longe de onde ela teve o conforto da vida dela até ela achar isso. Eu tive que ir do Ceará pra cá. Tá aí um exemplo. Porque se eu aceito Jesus lá, você já teria caído no Exatamente. E aqui eu conheci. Nós estamos aqui caminhando pro 6º ano desse rapaz, na igreja. Exatamente. Chegou aqui, quase que fugido. A mãe mandou pra cá pra ficar um pouco mais tranquilo lá no Ceará. Chegou aqui, conheceu Jesus, começou a andar na igreja, abriu seu próprio negócio, casou, tá com a família dele. E nesses 6 anos, ele não pecou? Não, claro que pecou. Claro que cometeu erros. Mas nesses 6 anos, ele olhou pra frente. Sim. Agora, talvez se ele estivesse lá no Ceará, lá, cara, ele na primeira teria queda, pecado. Só que os amigos estão todos lá, as facilidades estão todas lá. Então, assim, comigo, Deus não me precisou tirar do meu lugar. Na verdade, Deus me fez um missionário no lugar onde eu estava. Deus, tipo assim, te transformou pra aqui. Porque eu sempre liderei aqui. Mas se a gente for parar pra pensar, Thaís, você tá aqui, não vai me deixar mentir. Quem é que liderava as festinhas? Quem é que organizava as coisas, comprava as bebidas, fazia os convites, não sei o quê? Eu sempre fui um líder, mano. Sim. Entende? Então, no meu caso, Deus não me quis tirar daqui. Ele falou, eu vou fazer você aqui. É aqui. Sacou? E daqui pode ser que você parta para algum outro lugar posteriormente, mas é aqui. Quanto a Thaís, ele pegou a Thaís e falou assim: Thaís, aqui, cá, minha aqui filha. não dá pra você não. Lá. O Paulo pegou o Paulo pra cá. Então, assim. É isso. E só quem entende isso é quem vive, irmão. Quem vive. Então, assim, meu cunhado hoje está nos Estados Unidos, pô. Meu cunhado, isso aqui era a igreja. A igreja nossa era aqui, ó. Então ele viu isso aqui tudo nascer. Mas quis Deus, 2 anos atrás, na pandemia, ele casou e foi embora. É isso. E aí? E aí é com Deus, com ele, entende? Sim, é a vida que... Mas enfim, a gente tá aqui já com 57 minutos, parece... Aí, você tava bolada de falar, mas tá vendo? Só pra gente finalizar, né? Uma experiência maluca que você teve lá, assim, de algum perigo ou medo que você passou lá. E o que essa missão mais te ensinou? Assim, a gente passa alguns medos que antes da gente entrar, eu tava contando pro Igor, né, que eu tenho muito medo de cobra. E aí lá assim, a gente passa por algumas provações, tanto pela região, lá é a região amazônica, então a gente fala que é a casa delas, né? A gente que invadiu. Então eu fui pra casa delas. Mas assim, lá eu também fui vendo assim, ações sobrenaturais, assim, apareci algumas, só que teve uma vez, né, que assim que eu cheguei, eu ia pro espaço de paz, calçando a minha galocha e tudo, quando eu vi assim, uma cobra gigantesca, olhando assim pra mim em pé, eu falava, meu Deus do céu, só que gritava. E isso foi assim, assustador, né? Isso me desestruturou. Então isso foi realmente assim, loucura. E assim, uma experiência muito forte de conversão, assim, que eu fui tendo com um dos apóstolos, né? Que foi com São Tomé. Isso foi muito forte, foi no final do ano passado para mim. Que assim, foi assim, para fechar o meu chamado, né? Que eu fui tendo. Que eu fui entendendo que eu precisava assim, tocar nas feridas, nas chagas abertas de Cristo para me converter. Tu acreditar, é mesmo assim, Deus, eu até reconheço, mas eu preciso ver. Sim. Então eu fui tendo uma experiência muito forte com Tomé e realmente, Deus realmente me levou para lá, me chamou de fato para tocar nas feridas assim, do povo marajoara, do povo ferido, de crianças que são abusadas, de crianças que não têm estrutura nenhuma familiar, para eu aprender somente a amá-las e falava assim, e reconhecer a face de Cristo naquele povo pobre. E foi ali que eu me converti, né? Então assim, para mim, o que fica de chaves, né, é isso, é um povo que hoje eu falo que também é o meu povo, né?
que eu falo, meu Deus, né? Eu também, porque lá foi minha terra de conversão, lá foi a missão que eu me converti, né? Então tenho Chaves, Marajó como meu povo, assim, vou levar assim eternamente. Eu sei que Deus vai me enviar aí para muitas missões, mas eu tenho Chaves assim no meu coração. E assim, a lição de vida que você tomou lá, que você mais, assim, a coisa mais incrível que você vai trazer de lá, assim, tipo, perseverança do povo, mesmo com tanta dificuldade, o que te mais caracteriza hoje, assim, eles lá pra ti, assim? Gente, assim, o acolhimento, assim, eu venho de família nordestina, o Igor também é, né, de família nordestina. E o nordestino, ele tem a sua forma de acolher, mas assim, o nortista é uma alegria assim muito muito cativante, assim, né? A gente vê um lado sofrido, mas ao mesmo tempo assim a gente vê um povo muito alegre, muito disposto, né? Então é realmente esse acolhimento, assim, né? Um amor. E assim, aí tem um lado também da carência, né? Então a gente também sente uma carência, mas é realmente esse acolhimento do povo de lá. Então, tanto nos oferece muito, né? Sim. Ó, vou deixar esse provérbio aqui para você, tá? Provérbio 19:17. O que compadece ou que trata bem, né, do pobre, empresta ao Senhor, que lhe retribuirá o seu benefício. E aqui eu creio que o autor está usando a palavra pobre, mas a gente pode utilizar aquele que trata bem aqueles que têm menos, né, ou que são menos favorecidos, né? É como se estivesse emprestando para Deus, e Deus nunca deixa ninguém sem recompensa. Deus nunca fica devendo nada para ninguém, amiga. Ó, pode botar isso no seu coração. Então, assim, e muitas vezes a gente acha que a recompensa são coisas só materiais. A gente só reconhece as recompensas materiais, né? Quando na verdade existe é muito maior que isso, né? Então, assim, você pode ter certeza que eu, com um olhar mais espiritual, reconheço esse seu chamado, assim, acho incrível. Oro pela sua vida também, né? Oro para que a sua família compreenda, porque acredito que vai só piorar no bom sentido, né? E, cara, eu acredito que existem algumas pessoas que são realmente separadas para isso, não é todo mundo que tem condição de ser missionário. Eu li um livro, cara, inclusive nem tá aqui, eu tenho que pegar com quem tá, que é do irmão Yun, cara, lá da China. Esqueci o nome agora, mas um dos livros mais incríveis que eu já li, né? Que no período da China, onde hoje já não se consegue fazer nada lá com relação a evangelho, mas nessa época nem existia evangelho lá. E foi um cara que foi preso, torturado, enfim, e, cara, perseverou, venceu. Hoje é uma referência no mundo. Então, assim, o evangelho me alcançou aqui no Lago Oeste porque um dia missionários norte-americanos largaram tudo lá nos Estados Unidos e vieram parar aqui, velho, no Brasil, para pregar o evangelho, começando ali pelo centro do país e depois foi se espalhando. Aquela chácara que a gente fez, por exemplo, lá do Provida, aquela chácara, quem fez aquele projeto Provida são missionários estrangeiros, pô. Então, assim, eu sou grato demais aos missionários. Tenho muito orgulho de você, assim, é até suspeito eu ficar falando aqui, porque a gente é irmão, pô. Conte com as minhas orações e com o que você precisar. Oro para que Deus, em nome de Jesus, te fortaleça mesmo. E que, cara, a gente tem essas oportunidades. Sua história sempre é contada. Quem sabe um dia a gente não escreve livros, né? Eu tenho um desejo de escrever um livro. Que lindo. Você faz o prólogo para mim, vou botar uma história sua. Com certeza. Tá? E pode ter certeza que não tem nada de bajulação ou de glamorização, mas é um orgulho, cara, estar do seu lado aqui. E eu conheço a sua história, então sei do que você está falando, é tudo verdade. Então, assim, glória a Deus pela sua vida. Amém. Tá? Deixa um recado aí pro pessoal de Chaves, fala pro pessoal de Chaves, aqueles que tiverem, né, obviamente, condições de nos assistirem aí, já se inscreveram no nosso canal, manda um beijo pra eles. Espero um dia voltar para esta terra, né, como falei, né, deixei muito, lá a gente chama criança de Gitinho, né, muitos Gitinhos lá que eu tenho como os filhos espirituais, né, então estão sempre nas minhas orações, espero realmente um dia voltar, né, e abraçá-los. E quando eu saí de lá, eu falei para alguns, né, que quero ver eles lá como líderes, como, né, tomando a frente de tudo. Foi só uma semente. É um grande sonho.
E a você, amigo, muito obrigada, de verdade, assim, agradeço muito por essa oportunidade, o espaço tá aqui, né, de testemunhar o Evangelho, né, isso que estamos aqui, de levar, né, a palavra de Deus aos confins, né, que este podcast... Testemunhar aquilo que Ele fez em nós, né? Exatamente, a ação dele viva em nós. E assim, sou muito feliz pela sua vida, muito grata, né, eu realmente pude acompanhar também a sua conversão. E hoje estamos aqui, né, de frente, dando testemunho, né, um com o outro das nossas vidas, da obra de Deus. E isso é muito belo realmente contemplar as graças de Deus. Então, Show. muito obrigada. Obrigada pela tua missão. Eu já te falei isso, né, sempre falo que você realmente é um pastor incrível, né, que o seu chamado é lindo, que é salvar a alma desses jovens, né, e que Deus te dê força para continuar essa missão. Amém. Ó, vi que tá escrito na tua camisa aí, a vida é uma missão, né? Tá Life is a mission. Isso. A vida é uma missão. Aponta aqui pra mim, 5 países. Angola. A língua já ajuda, né? Excelente. Português. Ela é Portugal, minha paixão. Madagascar. Ó, a comunidade está tentando entrar na China, cara. Nossa, é vamos bem orar por difícil, vocês, porque sim. olha... México, a comunidade também está tentando entrar no México, ainda México não tem também é missão treta, o lá. narcotráfico é muito Sim. forte lá. Só lugarzinho da hora que você quer ir. Só, gente, eu nasci pros pobres, é isso. É isso. Assim, os mais difíceis aqui, tô Pronto. lá. Índia também, vamos rezar A pra Índia tem que ter estômago, hein? Muito. Porque olha, Carol também tem um desejo, minha esposa também tem um desejo de ir pra lá. ir pra Índia. Então é isso, que Deus possa te levar pra onde Ele quiser, não pra onde Amém. você quiser. Amém, Não é que isso? seja feita a vontade É dele. isso. Então, pessoal, terminamos aqui mais um Pod Brothers. Hoje recebemos aqui minha amiga, minha irmã, Thaíris, missionária. Eu já vou falar assim, já vou declarar sobre a vida dela, missionária. Amém. E foi um prazer. Então, não deixe de curtir, de compartilhar, se inscrever no canal, deixar um comentário aí. E qualquer dúvida que você tiver, deixa nos comentários, que daí a gente passa pra Thaíris, a Thaíris responde pra gente e a gente coloca aí. Tá bom? A gente vai colocar aqui o Instagram da Thaíris para você poder acompanhar elas nas missões, no dia a dia, bem legal, cara. Nesses últimos 2 anos eu acompanhei. E então é isso. Deus abençoe a vida de vocês. Tamo junto demais. Paulinho, tudo certo? Tudo certo. Então é isso. Semana que vem a gente volta, não sei com quem, mas a gente volta. Deus abençoe, tamo junto. Tchau. É nóis. Valeu.